Hora de estabelecer conexão com o Felipe Killing, falando direto da Europa, falando direto de Londres. Killing, eu e a Sheila estávamos de plantão nesse fim de semana, assim como você, né? Com certeza. Mas nós estamos na expectativa de alguma novidade com relação à abertura da fronteira ali da faixa de Gaza e a passagem para o Egito desde da semana passada. E aí a cada dia uma novidade, a cada dia vem um anúncio. A gente lembra que veio inclusive anúncio do governo americano dizendo que haveria essa abertura no começo dessa semana. Nada por enquanto. A expectativa agora, depois de muita negociação, é de uma abertura para entrada de ajuda humanitária hoje, nessa sexta-feira. Você que sabe tudo sempre, Killing. Vai rolar? Vai ter essa abertura de fronteira? Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila e a todos que nos acompanham. Ninguém sabe. É uma tragédia o que está acontecendo na faixa de Gaza com esses civis. Mais uma promessa feita, mais uma promessa que não é cumprida. Não é a primeira nesse conflito. Agora, passa das 2 da tarde na faixa de Gaza. São 2h15 da tarde lá. E a promessa era que nesta sexta-feira 20 caminhões iriam entrar com a tão importante ajuda humanitária para as pessoas que estão sem água, sem comida, sem remédios. Nessa guerra de lados, ninguém parece estar ao lado desses palestinos civis que não tem nada a ver com esse conflito. O secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, está lá na região falando da catástrofe humanitária, da urgência desses caminhões entrarem por lá, mas o Egito afirma que está finalizando alguns detalhes, como reparos no asfalto, também alguns reparos ali no portão que faz o controle da entrada desses caminhões após bombardeios, e agora estão falando que talvez só amanhã, mas não dá para ter certeza. Foram quantas promessas que já fizeram de corredor humanitário, de ajuda humanitária, que não foram cumpridas? São apenas 20 caminhões. A própria ONU afirma que são 100 caminhões por dia necessários para dar um mínimo de alívio a essa população. E não é por falta de doações, porque do outro lado do muro são cerca de 3 mil toneladas de ajuda humanitária que chega de vários países do mundo. Imagina só o desespero dessas pessoas que estão sem água, sem comida, sem remédios, sem combustível, sabendo que do outro lado tem pilhas e pilhas de ajuda humanitária, mas que por um embargo diplomático, por questões políticas, essa ajuda não está entrando. Enquanto isso, hospitais estão usando vinagre para tratar algumas feridas, pessoas passando por cirurgia sem qualquer anestesia, pessoas morrendo de fome, de sede, os civis sendo bombardeados. Então é uma situação extremamente complicada. Quando essa ajuda humanitária entrar, a gente não sabe quando, o que está programado para acontecer? Uma bandeira da ONU será levantada para avisar que ele é um comboio humanitário e que não pode ser bombardeado. E aí os caminhões vão até uma zona ali no sul do enclave palestino, em meio a ruínas, em meio a bombardeios, numa zona de guerra, e lá vai ter uma zona humanitária em que haverá a entrega desses suprimentos, que será liderada pela ONU, por um grupo humanitário que atua na Palestina, e também por egípcios. E aí uma lista de prioridades, como eu falei, 20 caminhões. Olha, é alguma coisa? Mas é muito pouco, onde falta tudo. Então você vai ter que dar ali para uma pessoa ou outra, para hospitais, ter uma lista de prioridades. E também ter certeza que os hospitais vão ter o mínimo de condições de continuar socorrendo esses civis, essas crianças. Tem bebês em incubadoras lá, que o principal hospital de Gaza tem mais 24 horas de energia elétrica. Quando acabar essa energia elétrica, esses bebês, pessoas que estão com doenças crônicas, não vão ter como sobreviver. Então é triste a gente ver mais uma vez uma promessa que é feita, mais uma vez uma promessa que não é cumprida, e as pessoas lá, em meio a essa guerra, largadas à própria sorte. Tem lado essa guerra? Tem o lado de Israel, tem o lado de Hamas, o lado da Palestina, mas o lado dos civis, até agora ninguém está vendo nada. Pois é, preocupa demais e dá uma angústia, em especial quando a gente vê todas as cenas de terror que a gente tem visto, infelizmente, né, em relação aos civis. Agora há pouquinho chegaram aqui as informações, né, Killing, do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que visitou agora há pouco a cidade fronteiriça de Rafah, onde fica ali exatamente esse posto de controle entre o sul de Gaza e o Egito, e por onde milhares de pessoas esperam ainda poder receber essa ajuda humanitária ou fugir dos bombardeios ali na faixa de Gaza. Tem centenas de caminhões, como a gente descreveu e já exibiu em imagens, aguardando, carregando ajuda humanitária, carregando essa ajuda.
Tem diferentes entidades ali, organizações internacionais, governos, agências da ONU também, só aguardando essa liberação. E aí o Guterres fez um pronunciamento em Rafa, agora há pouco, exigindo que Israel e Egito liberem imediatamente a entrada dos caminhões em Gaza. Estava vendo mais cedo ali, e ele chegou a entrar em Rafa pelo Egito, passagem permitida apenas para autoridades. Esse detalhe aqui é importante, né? Não está fechada para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Autoridades conseguem passar do Egito ali para a cidade de Rafa, onde inclusive tem um grupo de brasileiros. E a gente tem acompanhado as declarações da ONU, o Alto Comissariado da ONU, também falando sobre toda essa destruição que você descreveu aqui para a gente, da situação de catástrofe absoluta e, Killing, de pessoas que estão sob escombros ainda. A agência fala em quase 1.000 pessoas que estão nessa situação porque ainda não foram de lá retiradas, nem tem equipamento, retroescavadeira para toda a destruição que houve, não tem mais serviço de atendimento, enfim, o serviço funerário também já colapsou faz tempo, né? Há corpos em decomposição em meio aos escombros, que as pessoas não conseguem retirar. Os socorristas estão dando esses relatos. Tem crianças escavando em escombros atrás de alimentos, porque não tem alimento para essas crianças. Não tem também saneamento básico. As explosões destruíram o saneamento básico, então tem uma ONG lá em que 60% das crianças está com diarreia, porque pegaram algum tipo de doença. A água potável é escassa. Tem gente que está fazendo uma alimentação por dia, e é um pedaço de pão. Lembrando que a população da faixa de Gaza, 40% tem 15 anos ou menos. A gente está falando de crianças lá que não tem nada a ver com esse conflito. Tem hospitais fazendo cirurgia sem anestesia. Imagina só se passar por uma cirurgia sem anestesia, usando vinagre para tentar curar bactéria, enfim. É uma situação bem delicada. E o que os organismos internacionais pedem? Olha, a gente entende que tem uma guerra, Israel tem o direito de se defender, Hamas fez uma atrocidade, beleza, mas vamos organizar para que tenha um corredor humanitário, para que a ajuda chegue, que tenha algum tempo de cessar fogo, para que essas pessoas possam sair de seus abrigos ou ir até um lugar para pegar água, para pegar comida. E aí a gente dá um mínimo de suporte para quem não tem água, não tem comida, não tem medicamento, não tem combustível e, além disso, com bombas caindo a todo instante. Segundo a ONU, mais de 1.000 crianças morreram desde o início desse conflito, pessoas que não têm nada a ver. Então são pessoas que não têm nenhum acesso a itens básicos para sobrevivência e, além do mais, não tem nenhum lugar que elas possam se sentir seguras, porque há explosões em abrigos, há explosões em hospitais, independentemente de quem realizou, né? Estou investigando tudo isso, mas essas pessoas também não sabem, estão lá largadas à própria sorte. É isso. Bom fim de semana para você, que vai estar trabalhando, né? Obviamente. Estou nesse plantão também. Estaremos. Beijo para você, Killing. Força por aí, Valeu. viu? Valeu, bom trabalho. Valeu.